Buenas. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a questão da literatura como arte, que a literatura é uma forma de arte. E aí um conceito que eu fixei bastante ali na última aula nas últimas aulas foi que a literatura é a arte da palavra. Tá? Outro conceito de desdobramento, né, na verdade, né, a literatura é a expressão verbal artística de uma experiência humana. Então, portanto, a literatura se utiliza da linguagem verbal, da expressão verbal, uma palavra. Principalmente a escrita, mas também a oral, né? Quando a gente recita um poema, quando se conta uma história, né? Os contadores de histórias, contadoras de história. Então também tem a parte oral, mas o que nos interessa bastante é a parte escrita. É o papel, é o livro, é o e-book, tá? A linguagem verbal escrita. E a literatura usa a linguagem verbal para produzir no leitor um efeito estético. Toda obra de arte busca um efeito estético. Tá? Busca atingir aquele que está apreciando a obra de arte. Atingir como? O estético se relaciona ao que é perceptível pelos sentidos, sensível. Lembrem da palavra anestesia. Anestesia. Ana ali é negação, estesia, esteses vem de sentir. Não sentir. Então, vai ser utilizada anestesia, quando se faz lá uma cirurgia, para não sentir dor. Tá? Então, estético vem desse sentido, desse significado que é sentir, perceptível pelos sentidos. E aí, usando o exemplo da música, né? O compositor, ele vai se dispor, né, das notas musicais, do ritmo, né, da batida, enfim, para produzir um efeito naquele que está ouvindo. Digamos que vai ser uma música dançante. Então, o compositor ele vai se utilizar da batida mais forte, mais pesada, mais rápida, com harmonias, com letras, enfim, provocando naquela pessoa que está ouvindo a vontade de dançar. Então, o efeito estético é atingir o corpo, né? Atingir o ouvido, obviamente, como sentido, né? E aí provocar a dança. Se é uma música mais romântica, não vai ser então uma melodia mais suave, né? Uma letra que vai falar sobre amor, enfim. Se for uma música para acalmar, então uma música mais melancólica, enfim. Então, o compositor ele vai buscar esse efeito estético que é ou fazer a pessoa dançar, ou fazer a pessoa se acalmar, fazer a pessoa pensar no amor de sua vida, enfim. Tudo isso a partir do ritmo, da harmonia, das notas musicais. Tá? O escritor, como ele vai buscar atingir esse sentido? Vai buscar com a palavra. Porque a palavra é sua matéria-prima, né? Na literatura, a palavra é a matéria-prima de que o escritor dispõe para produzir sentidos, efeitos, impressões e sensações. Tá? Vou usar o exemplo daquele poema que eu li para vocês na outra aula, que é o Versos Íntimos, do Augusto dos Anjos. Quando ele termina o poema, né? Coloca lá na voz do poema que é o eu lírico. Quando o eu lírico diz, escarra nessa boca que te beija, o efeito estético que ele quer provocar ali é de nojo, é de asco. Mas, professor, estético não tem a ver com beleza? Quando a mulher vai buscar a esteticista, ela vai buscar, quer ficar mais bela, vai cuidar do visual para ficar mais bonita. A esteticista, centro estético, enfim. O estético tem a ver com a beleza, obviamente. Se busca a beleza no centro estético. Mas essa beleza a mulher procura porque ela quer atingir o efeito em alguém. Ou a ela própria, para se sentir bem, ou outra pessoa que vai vê-la. Um namorado, uma namorada, um amigo, amiga, ou quer provocar inveja de uma outra pessoa. Está buscando aquele efeito. Por isso que ela se produz, enfim, busca o efeito estético, busca que a outra pessoa perceba como ela está bonita. Na arte, e aí falando agora especificamente na literatura, tá? O belo que vai ser atingido também pode ser feio. Porque a beleza estética na arte é aquela que consegue despertar esse sentido, essa sensibilidade em quem está lendo. Então, quando vocês leram comigo, ouviram o professor lendo aquele poema, vocês com certeza sentiram naquele momento um nojo, a escarra nessa boca que te beija. A palavra escarrar é algo nojento. E escarrar na boca ainda da pessoa que a está beijando, isso é algo nojento. E é justamente esse efeito que
o escritor Augusto dos Anjos buscou naquele momento. Ele quis atingir essa percepção, esse sentido de nojo, de asco, porque ele queria mostrar como o ser humano é nojento, como ele pode ser nojento. É isso que ele quis buscar, e é isso que ele conseguiu. Por isso que ela é uma grande obra literária, o poema Versos Íntimos do Augusto dos Anjos, que vimos na outra aula. Tá? E tudo ele busca, né, ele consegue esses efeitos, essas impressões, essas sensações, a partir apenas da palavra. Enquanto que o músico lá, ele se utiliza das notas musicais, do ritmo, né, dos seus instrumentos, o pintor vai se utilizar das cores, das pinceladas, né, do desenho, o cineasta tem como matéria-prima o corte das cenas em que ele gravou, em que se tem a fala, né, os diálogos, se tem a música, se tem a sonorização, se tem a iluminação, a fotografia. Tá? Na peça de teatro, se busca o efeito estético a partir da interpretação do ator no palco, da sua expressão corporal, da sua fala impostada, né, e obviamente dos diálogos estabelecidos ali no palco, tá? Com o cenário, com a sonoplastia. A literatura tem apenas a palavra, e tão só a palavra. E aí, com a palavra, o escritor desperta esses sentidos, nos faz criar imagens, tá? Somente com a palavra. Tá? E aí, das características da literatura, né? Que é buscar esse efeito estético também. E esse efeito estético, essas sensações, se busca a partir de vários pontos, de várias características. Uma delas é a polissemia. O que é a polissemia? Poli significa muito, semia, sentidos. Então, é a produção de diferentes sentidos conforme o contexto. Tá? Vou usar o exemplo da palavra fogo. Digamos que nós estamos numa sala de aula, nós não estamos agora, né, devido à pandemia. Aí estamos na sala de aula, o grupo ali, enfim, aí entra alguém de supetão, abre a porta e grita, fogo! Nós ali vamos ficar com medo, assustados, o que vai acontecer? Está pegando fogo no colégio? E vamos fugir, vamos sair dali, correndo. Esse vai ser o significado de fogo nesse contexto. Alguém está dizendo que o colégio está pegando fogo, que alguma parte do colégio está pegando fogo e que a gente tem que fugir. Num outro contexto, estamos num bar, numa parte lá destinada aos fumantes, né, que se pode fumar, aí alguém tira do bolso um maço de cigarros, tira o cigarro do maço, da carteira, e aí começa a palpar os bolsos. Né? Aí a pessoa que está próxima tira daí um isqueiro, tira um fósforo e diz, fogo? Nesse contexto ali, o fogo é algo, né, uma chama para acender o cigarro. Quando o cara que vai alcançar ali o isqueiro ou o fósforo e dizer fogo, ninguém vai sair correndo pensando que o bar está pegando fogo. Agora, num poema como o do Camões, Luís Vaz de Camões, poeta português, cujo primeiro verso é assim, ó, amor é fogo que arde sem se ver. Bom, aí o fogo não é porque está pegando fogo em nenhum lugar, não é para acender o cigarro. O amor é fogo. Aí a gente faz relações. Amor é fogo. O amor, ele queima. O amor está queimando, então ele provoca dor. O amor provoca dor. O amor provoca acalenta, o amor esquenta o corpo. O amor... Bom, fogo é chama. O amor também tem uma luz. A gente busca essa luz também. O fogo esquenta no frio, então o amor esquenta a pessoa, protege a pessoa. O amor esquenta os alimentos, o fogo, né, esquenta os alimentos. Então o amor também o amor também provoca, o amor também nos faz viver como os alimentos. Enfim, se faz relações. Tá? Isso é a polissemia. Isso é a produção de diferentes sentidos conforme o contexto. Então, conforme o contexto, nós vamos entender fogo de uma forma. Tá? No caso da literatura, a gente pode entender o fogo de diversas formas, fazendo as relações necessárias. Tá? Porque, assim, no discurso científico,
há a monossignificação. Mono significa um, significação, né, significados. Então, no livro de química de vocês, tá, o fogo vai significar uma coisa apenas, né, que ali que é um elemento químico, enfim. Tá? Já no texto literário, ele é multissignificativo, ele tem muitos significados. Então, o amor é fogo que arte sem se ver, esse fogo ali vai ter muitos significados, independente de como a gente vai associar a palavra no contexto do poema. Então, nós vamos trabalhar mais, vamos ler e analisar mais adiante. Tá? Então, a literatura daí necessita de uma cadeia de significações e associações para a compreensão. Tá? Então, a gente associa ele, tá, fogo, ele queima, o fogo, ele arde, só que daí o poema ele diz, o amor é fogo que arde sem se ver. Isso aí a gente vai analisar na outra oportunidade, tá? O fogo é luz, o fogo aquece. Então a gente faz essas associações para tentar entender o que é o amor relacionado ao fogo. Por que o amor é fogo? Outro exemplo, pegando lá o poema ainda dos versos íntimos Augusto dos Anjos, né? Lembrando, a literatura tá, necessita de uma cadeia de significações e associações para a compreensão. Aí tem lá no início, vês, lá no versos íntimos, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Tá? A gente vai ver o que significa quimera, tem aqui o livrão que é o Dicionário de Símbolos. Dicionário de Símbolos. Tá? E aí a gente vai lá, procura a palavra quimera. Tá? Quimera. Quimera, ó. Quimera. Monstro híbrido, né? Uma mistura com cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de dragão e que expele chamas. Bueno. Aí você vai pensar naquele poema. Bom, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Desse animal aqui? Tu tinha um animal com esse de estimação? Não, né? Mas aí tu vai fazer associações para tentar entender. Quimera é um ser mitológico, é um ser que não existe. É um ser dos sonhos, da imaginação. É uma ilusão. Bom, então pode ser isso. Ninguém assistiu ao enterro das tuas ilusões, dos teus sonhos, dos teus ideais. Enterro. Bom, enterro lembra a morte. Né? Alguém foi... lembra fim. Então ninguém assistiu ao fim dos teus sonhos. Ninguém estava do seu lado quando os teus sonhos morreram, quando os teus sonhos acabaram. Veja, então a gente faz associações aí com a palavra quimera, para saber que ela significa, nesse caso, sonhos, ideais, desejos, enfim. Faz uma associação da palavra enterro com morte até chegar ao fim. Então ninguém assistiu ao fim dos teus sonhos. É assim que se faz uma análise de palavras que vão estar no texto literário. Porque o texto literário trabalha justamente com esse significado para a gente ficar pensando, para a gente ficar refletindo, né, para a gente sair da mesmice, da linearidade da vida. Tá? Então isso é a polissemia. E essa multiplicidade de sentido se dá através da conotação. Vai ser outra característica da literatura que nós vamos ver. Tá? Vejamos a palavra ferro. Tá? Se a gente pegar o ferro no dicionário, né, eu tenho um dicionário, que não é o que está citado aqui, né, mas é um dicionário. No dicionário vai estar geralmente assim, ó, elemento de número atômico 26, metálico, sólido, abundantemente encontrado na natureza e com diversas aplicações industriais. Símbolo Fe. Está no dicionário Ruais. Tá? Aqui a palavra ferro está no seu sentido denotativo, não conotativo. Era o sentido original, objetivo, sentido de dicionário. Tá? Aqui não tem interpretação para fazer. Ferro é isso. Tá? Aqui atrás eu tenho as estantes de ferro, né, que suportam os livros. Tá? É feito de ferro? É ferro, pronto. Não tem o que interpretar. Agora, ferro pode atingir outros sentidos, outros significados. O sentido conotativo. E aí a gente tem que fazer associações. Tá? E aí nós temos o poema Confidência do Itabirano, do Carlos Drummond de Andrade. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes.
E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira, trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Durval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Vejam que ali tem a palavra ferro em vários momentos, tá? Por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Tá? E é isso que está na atividade que vocês têm que fazer. Está lá proposto na parte de atividades no Google Sala de Aula. Tá? Quais são os significados de ferro aqui, os sentidos de ferro neste poema? É aquele sentido do dicionário lá ou há outros sentidos aqui para a palavra ferro? Isso vai ficar para vocês fazerem, tá? Eu só vou daí falar sobre esses dois últimos versos e fazer essa associação com vocês, ó. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Itabira é a cidade de Minas Gerais onde nasceu o poeta, que é lá na região de Brumadinho, Mariana, que teve os rompimentos das barragens, lembram? E lá onde tem extração de minério de ferro. Lá nasceu o poeta. Tá? E ele diz que é apenas uma fotografia na parede. Bom, por que a gente tem uma fotografia na parede? Porque a gente quer lembrar das pessoas, lembrar de momentos, lembrar, né, quando a gente foi na praia, a gente estava numa festa, no aniversário, enfim. Por isso que há uma fotografia na parede. Então, fazendo essa associação, ele está dizendo que Itabira é apenas uma lembrança. Itabira é apenas uma recordação, porque ele saiu de lá, né? E ele termina, né? Mas como dói. Né? Como dói essa saudade. Né? Ou como dói, como ele está vendo, como está a cidade agora, enfim. Tá? Então a gente faz essas associações para entender o que significa as palavras no texto literário. E o exercício de vocês é justamente falar sobre o que significa ferro no poema Confidência de Itabirano, do Carlos Drummond de Andrade.